Olá, vamos juntos analisar algumas questões da banca FGV sobre patologia oral. Se você está aí na reta final de preparação para a EBSER, fica ligado que esse vídeo é para você. Quem sabe uma patologia que a gente comentar aqui não vai cair na sua prova. Fica com a gente então. Meu nome é Breno Betfuer, eu sou criador do perfil Odonto para Concurso, servidor público e doutorando em odontologia e estou aqui para te ajudar a também conquistar a sua aprovação. E para essas questões a gente vai fazer uso dos nossos mapas mentais, um material que está lá no nosso perfil, Odonto para Concurso. Conheça, são mais de 100 mapas mentais com as patologias que eu acredito serem mais cobradas em concurso público. E a gente já começa sem enrolação, indo direto para a nossa primeira questão, que fala sobre sífilis. O cirurgião dentista tem um papel importante no diagnóstico da sífilis, devendo conhecer suas manifestações mais comuns na cavidade oral, a fim de auxiliar no diagnóstico e tratamento da doença. Assinale a opção que não corresponde a uma manifestação oral da sífilis congênita. E aí, sabe essa resposta? Dá um pause e tenta fazer. Pois é, a sífilis é uma doença caracterizada em vários estágios, né? São 3 estágios e ainda tem a sífilis congênita. E para cada estágio, a gente percebe lesões orais específicas. Por isso, cai tanto em concurso público. Porque fica fácil para a banca, já que as lesões orais são específicas de cada estágio, embaralhar elas e perguntar qual é a lesão oral típica de cada estágio. Foi exatamente isso que a FGV fez nessa prova do ENARE em 2024. E dentre as opções a gente tinha condiloma lata, glossite atrófica, palato arqueado, inflamações granulomatosas, incisivos de Hudson e molares em amora. Essa aqui eu acho que todo mundo lembra, né? É bem característico da sífilis congênita. A gente lembra lá na faculdade. Mas essas aqui, glossite atrófica, palato arqueado e a goma, também fazem parte da sífilis congênita. A única exceção aqui era o condiloma lata. Essas lesões que parecem papilomas, elas na verdade são características da segunda fase, do segundo estágio da sífilis secundária. E vai um macete para você. A sífilis secundária é bastante cobrada em concurso público. Além de ter lesões orais características, é nela também, no segundo estágio, que surgem os sinais sistêmicos dessa doença. Então, se a gente for analisar aqui nosso mapa mental, a gente vai perceber que dor de garganta, mal-estar, cefaleia, perda de peso, febre, são características do segundo estágio da sífilis, porque é a partir daqui que surgem os sintomas sistêmicos da doença. É importante a gente saber, e eu deixei bem destacado, então, quais são as lesões características da sífilis. Placas mucosas, pápulas fêndidas e condiloma lata. As placas mucosas são essas áreas sensíveis e esbranquiçadas da mucosa. Ó. E quando elas estão adjacentes umas às outras, podem formar um padrão sinuoso, tortuoso, que lembra o que a gente chama de caminhos de caracol. É muita informação na sífilis secundária, é onde eu acho que tem mais informação, por isso é mais cobrado em concurso público. Guarda essa dica. Vamos para a nossa próxima questão, agora falando sobre tumores odontogênicos. E você vê que aqui um detalhe faz toda a diferença. Vamos ler juntos. Questão do ENARE, de 2024. Os tumores odontogênicos são neoplasias que se desenvolvem exclusivamente nos ossos gignáticos, originando-se dos tecidos odontogênicos por proliferação de tecido epitelial, mesenquimal ou ambos, e aí a gente chama de tumores mistos. As opções a seguir apresentam, de acordo com a classificação da OMS, exemplos de tumores odontogênicos benignos de origem epitelial, à exceção de uma. Aqui tinha uma maldade, mas aqui também tem uma coisa que você precisa guardar no fundo do seu coração: a classificação dos tumores odontogênicos. Sabendo a classificação dos tumores odontogênicos, você já matava essa questão. Eu deixei a classificação bem aqui para você ver. Ó. Tá bem nessa tela. Tira um print e guarda, tá bom? Vamos voltar lá, que a gente vai analisar opção por opção, sendo que o gabarito eu já te mostrei, é a letra B. O ameloblastoma é famosinho, né? O tumor de origem epitelial, famosinho, benigno, localmente invasivo, aquele padrão de favos de mel, ou então de bolhas de sabão, bastante famosinho, né? Se você não sabe ameloblastoma, tem que dar uma revisada, tá bom? Fibroma ameloblástico, ele era a maldade da questão, porque ele, na verdade, é um tumor odontogênico misto, mas aí tem origem epitelial e também mesenquimal. O tumor odontogênico escamoso e adenomatoide, assim como a ameloblastoma, são tumores de origem epitelial. Só sobrou para o cementoblastoma, que é um tumor exclusivamente de origem mesenquimal, tá bom? O cementoblastoma, ele está aqui, ó, na nossa última parte da tabela, ó, em que fala só dos tumores do ectomesênquima. Aqui a gente tinha o fibromeloblástico como tumor misto e o escamoso
e o adenomatoide e o ameloblastoma estavam aqui na seção de tumores de epitélio odontogênico. Ficou fácil? E lá no nosso mapa mental tem mais informação sobre o cementoblastoma. E eu vou te dar pelo menos 3 dicas. A primeira que você tem que saber é que o cementoblastoma, ele geralmente está associado a um dente, e esse dente apresenta vitalidade pulpar. Vitalidade pulpar. Apesar disso, na radiografia, a gente vê, ó, na radiografia, que essa lesão, ela fica aqui, ó, fusionada à raiz do dente, tá bom? E uma outra coisa que você precisa saber também é que em alguns casos, ó, em até 2/3, a gente tem dor e aumento de volume. Guarda isso, que vai ser útil mais para frente, beleza? Muita coisa e mais informações do cementoblastoma que você precisa guardar para ir bem no concurso público. Vamos para outra questão de patologia oral. Essa aqui da prova de Caraguatatuba, de 2024, onde a FGV pede para a gente relacionar os tumores odontogênicos listados a seguir e as suas respectivas definições. Consegue fazer essa? Vou dar um tempinho para você pensar. Pausa e tenta fazer, vai. Aqui a FGV trouxe para a gente ameloblastoma, odontoma, cementoblastoma e fibroma odontogênico. Eu já disse para você outras vezes que o ameloblastoma, precisa saber, ele decorado de forma completa, porque cai bastante em concurso público, né? Afinal, é o tumor odontogênico de origem epitelial mais comum. Ele só perde em frequência, em prevalência de tumores odontogênicos para o odontoma, tá bom? E o cementoblastoma, como a gente disse agora há pouco, é característico dos tumores, é um tumor sempre lembrado como tumor de origem mesenquimal. Vamos para essa questão, tentar entender aí passo a passo das opções que ele trouxe. Caracterizado clinicamente por aumento de volume indolor, envolvendo preferencialmente a região de pré-molares e molares de mandíbula. Radiograficamente, caracteriza-se por uma área radiolúcida, predominantemente unilocular, com bordas escleróticas bem definidas. Sabe do que se trata? Não sabe? Vamos para a próxima. Considerado como uma proliferação amartomatosa. Essa palavra bonitinha aqui, olha, é muito comum de ser usada quando a gente está falando sobre os odontomas. Quando a gente está falando sobre os odontomas. E ele continua, eu já explico. Então, considerado como uma proliferação amartomatosa autolimitante, ou seja, para de crescer, sendo caracterizado pela proliferação de tecidos dentários em proporção variada e em diferentes estágios de desenvolvimento. É classificado como 2 subtipos, composto e complexo. Eu acho que esse aqui era a questão mais fácil, né, para a gente marcar, ó, do odontoma. O odontoma é isso, é uma proliferação de tecidos, é uma proliferação excessiva de tecidos normais, e a gente chama isso de amartoma, essa proliferação excessiva. Essa palavrinha é muito comum quando a gente está falando sobre os odontomas. Vamos para mais um? Termo utilizado de forma generalizada com 4 variantes clínico-patológicas distintas reconhecidas, tendo como característica comum a proliferação de células de padrão ameloblástico. Não apresentam capacidade de induzir a formação de esmalte. Aqui ele está falando sobre o ameloblastoma. Né? O ameloblastoma, a gente sabe que ele pode ser sólido convencional e multicístico, que é o tipo mais comum, pode ser ainda unicístico, pode ser periférico e pode ser desmoplásico, segundo algumas referências. E vamos para a próxima. Clinicamente, caracteriza-se por aumento de volume local associado à dor em pelo menos metade dos casos. A maioria dos casos ocorre na mandíbula, geralmente associada ao primeiro molar permanente. Aqui entregava muito, né? Primeiro molar permanente, geralmente do que ele está falando, é do cementoblastoma, número 3, ó. Isso, cementoblastoma número 3, que está ali fusionado, geralmente, à raiz do primeiro molar permanente. Esse dente continua sendo vital. Em até 2/3 do caso, em geral 2/3 do caso, eles apresentam dor e aumento de volume. Era a informação que você precisava saber sobre os cementoblastomas. Mas eu acho que aqui, no 2, já dava um bom direcionamento, né? Porque se você reparar, só tem uma opção em que a segunda opção se referia ao odontoma. Então já te dava um bom adianto nessa questão. Prova é isso, a gente tem que saber também jogar com as questões quando a gente não lembra todos os detalhes. Então, o gabarito dessa questão, letra C. E a gente, é claro, tem os mapas mentais dessas patologias para você conhecer. A gente deixa aqui destacado do ameloblastoma e do odontoma. Deixa eu deixar destacado para você
voltar um segundo, do odontoma, que a gente tem aí complexo, composto, né, composto, complexo, uma idade média de 14 anos, são os tumores odontogênicos mais comuns, tá bom? São considerados como distúrbios de desenvolvimento, ó, amartomas, em vez de neoplasias verdadeiras, e ocorrem com mais frequência na maxila do que na mandíbula. Em relação ao ameloblastoma, alta taxa de recidiva, o Neville traz que são três tipos diferentes, mas ó, quem coloca o desmoplásico aqui, tá bom? Ele precisa de uma simples enucleação por curetagem até a ressecção em bloco, quando a gente está falando sobre o tratamento dele, favos de mel, né, bolhas de sabão, tumor odontogênico mais comum, excluindo os odontomas, fica ligado, tumor de origem epitelial, muita informação para você da neuroblastoma, informações que você precisa dominar para passar em concurso público. Conheça os nossos outros mapas mentais, vá lá no nosso perfil que eu estou te esperando. Até a próxima. Tchau.